Jeremias e a mensagem de Deus para nós. É o que Deus colocou aí. Então, lembrando só um pouquinho do contexto, que Jeremias, ele viveu numa época perigosa e também turbulenta. Por volta do ano 647 a.C., Deus o comissionou, ou seja, chama Jeremias. O rei Josias de Judá estava no 13º ano do reinado, e ele reinou 31 anos. Durante os trabalhos de restauração da casa do Senhor, achou-se e leu a lei do Senhor, e Josias então empenhou-se para cumprir. Mas, sempre tem os mais, né? O avô de Josias foi o Manassés e o pai Amon. Induziram o povo a praticar orgias e ritos horríveis. Tanto o avô como o pai, os antecessores, né, do rei Josias, foram reis maus. Mas agora ele estava ali trabalhando para levar o povo a buscar o Senhor. E o famoso texto bíblico, Jeremias 18:6, será que não posso agir convosco da forma como fez esse oleiro? Pois como barro na mão do oleiro, assim estás em minhas mãos. O que Deus nos chamou a atenção e nos chama a atenção nesta manhã é que nós estamos na mão do oleiro e nós estamos sendo trabalhados. E agora, nesse período que nós estamos vivendo, mais do que nunca, nós vamos passar por uma turbulência. Por isso que o Senhor mandou a gente trazer essa palavra sobre Jeremias. Falou assim, fala para o meu povo que essa turbulência na época de Jeremias vai vir. E Deus dizendo o seguinte, eu vou fazer com que, assim na mão do oleiro, eu vou fazer com vocês. Nós já passamos uma pandemia que já não foi fácil. Mas Deus nos sustentou, sim ou não? Eu lembro que na pandemia, quando fechou-se as portas, tudo, e de repente disse que não poderia mais ter gente para estar conosco, eu falei, meu Deus, a gente com irmãos na igreja, trazendo dízimo, oferta, é difícil, imagina se fechar a igreja, como é que a gente vai? E na época, inclusive, eu recebo da igreja 2 salários mínimos, sou registrado. Então a única opção minha, eu falei assim, é tentar, né, mandar embora e receber o fundo de garantia para tentar ter esse tempo, né, de sobrevivência. Isso, Aí eu perguntei para o contador, falei, você é o patrão, né, você pode mandar embora, vamos embora. Aí eu peguei a moto, abri o portão aqui, quando eu fui ligar para ele, em plena pandemia, que eu fui ligar para o contador, Deus falou assim para mim, eu estava em cima da moto, alguma vez eu deixei você na mão? Alguma vez te faltou alguma coisa? Aí Deus falou assim, olha para cima. Eu olhei tudo que Deus nos deu, sobrado. Ele falou assim, eu não vou deixar você na mão. E foi o que Deus fez, na pandemia foi o que Deus mais proveu. Nós trocamos teclado, fizemos todo esse sistema aqui de cenário, compramos celulares para gravação, trocamos calçada, trocamos cadeira. Foi na época de mais dificuldade, que eu estava temendo, e na hora eu falei, Deus, tá bom, me perdoa. E eu falei, tem misericórdia, né? E agora também, eu creio que na mesma situação, ainda que a gente possa passar por essa turbulência, o Senhor diz, vocês estão na mão do oleiro. Ele vai fazer de nós vasos novos. E esses vasos será o quê? Para ele encher do seu azeite e da sua presença. O profeta Jeremias conheceu 5 reis, ok? Então se a gente for pensar em presidentes aí, né? Aqui era Jeremias conhecendo 5 reis. São eles, o Josias, que reinou 31 anos, morto em batalha contra o Egito. Então Josias foi morto em batalha contra o Egito. Jeoacás reinou 3 meses. Ele ficou exilado no Egito por não pagar tributo. Jeoaquim, que era o rei, que reinou 11 anos, ele foi para o Egito e morto na Babilônia. Joaquim, Jeconias, reinou 3 meses, exilado na Babilônia. E Zedequias reinou 11 anos e se rebelou e foi preso. Seus filhos foram mortos na sua frente e o cegaram. E ele foi levado cativo para a Babilônia. Tudo isso Jeremias, ele passou olhando para esses reis. Agora, o juízo e consolo para os exilados serão 70 anos depois, Deus os trará. Deus tinha falado através do profeta Jeremias que o povo seria levado pela rebeldia, pela desobediência, e o tempo que eles iam ficar na Babilônia é 70 anos. Jeremias 29, do 9 ao 13, porque assim diz o Senhor:
certamente que passados 70 anos em Babilônia, eu vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal. Ou seja, ainda que eles vão para a Babilônia, Deus fala, é plano de paz. Não é plano de mal. Para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis, aí olha o texto bem conhecido. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Jeremias 29. E em Daniel capítulo 9, porque lembrando o seguinte, Daniel agora, o povo já tinha ido para a Babilônia, ficam lá 70 anos, Daniel que já tinha passado por Nabucodonosor, né, por também Beltesar e outros ali, agora Dario, já é 70 anos. E ele vai ler o livro de Jeremias, e ele vai ver esse texto, 70 anos, então ele começa a buscar, Deus, 70 anos já deu. O Senhor usou o profeta que era 70 anos, e nós estamos aqui ainda. Aí Deus manda o anjo Gabriel. O anjo Gabriel vem e fala assim, olha, o seguinte, agora não é mais 70 anos. Agora vai ser 70 semanas sobre o povo judeu. E essas 70 semanas, o seguinte, ele começa a dizer aqui, estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, estelar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Então, Deus dizendo 70 semanas pela frente. E nós sabemos que a ordem seria ao restaurar, né, ali o templo, Jerusalém e tal, seria no período de 7 semanas. E depois mais 40 e... Só sei que no total dá 69 semanas até a vinda de Cristo. Ok? Eu não vou me reter nisso, mas são 69 semanas. Que se cumpriu direitinho. Nós estamos vivendo hoje o tempo da graça. Tempo da graça. Está indo já para 2025 anos. Quando esse tempo da graça se fechar, aí nós vamos ter, é o que nós temos aí, né? Nesse quadro, o plano divino através dos séculos. Quem está aqui pode ver. Então nós vamos ter agora a última semana, que falta se completar das 70 semanas. Estamos vivendo. E realmente será a grande tribulação, que nós sabemos desse fato, 7 anos que ainda falta para se completar. No momento que acontecer o arrebatamento. A nova aliança, nós temos aí no capítulo 30, 31, ainda Jeremias, Deus promete trazer do cativeiro o seu povo, Deus faz uma promessa. Jeremias capítulo 30, do 1 ao 3, a palavra que do Senhor veio a Jeremias, dizendo, assim diz o Senhor, Deus de Israel, escreve num livro todas as palavras que te falei, pois eis que vem os dias, diz o Senhor, em que farei voltar do cativeiro o meu povo, Israel e Judá, diz o Senhor, e tornarei a trazê-los à terra que dei a seus pais e a possuirão. Interessante que Jeremias estava profetizando, o povo não tinha ainda ido para a Babilônia, mas Deus está dizendo, eu vou levar, vai ser 70 anos, mas depois eu vou trazer. Eu vou trazer novamente. Esse capítulo fala tanto da libertação do cativeiro, como também da vinda do Messias, porque no capítulo 30, no versículo 9, diz assim, mas ele, Israel, servirá ao Senhor seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhe levantarei. Então, através de Jeremias está dizendo, eu vou levantar um rei, ou seja, o Messias, Jesus. Havia uma promessa que Jesus viria. E também bem conhecido em Jeremias capítulo 31, 15, assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, lamentação e choro amargo, Raquel chora os seus filhos e não se deixa consolar a respeito deles, porque já não existem. E foi o que Jeremias, aqui em Mateus, né, se cumpre isso. Ele fala em Jeremias 31, 15, Mateus 2, 16 ou 18. Então Herodes, vendo os que foram iludidos pelos magos, irou-se grandemente e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, que havia em Belém, e em todos os seus arredores, segundo o tempo, que com precisão inquirira dos magos. Cumpriu-se então o que fora dito pelo profeta Jeremias. Olha lá. Cumpriu-se o que foi dito pelo profeta Jeremias. Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque eles já não existem. Então a matança das crianças em Belém.
Já no capítulo 32, a promessa e o sinal da restauração de Israel e de bênçãos espirituais. Vocês, quantos capítulos tem o livro de Jeremias? Alguém sabe dizer? Quantos capítulos tem o livro de Jeremias? Pode olhar, eu deixo. 52, ok? 52 capítulos. Fica aí até uma degustação do que a gente está falando para você ler o livro de Jeremias, né? Se debruçar um pouquinho mais sobre ele. Então, no capítulo 32, a promessa e o sinal da restauração de Israel e de bênçãos espirituais. Então, o rei Zedequias pôs Jeremias na prisão, por Jeremias dizer que não deveriam lutar e serem levados cativos. Jeremias 32, do 1 ao 5. Quando houve ameaça que Nabucodonosor viria, tudo, Jeremias deu o conselho ao rei, dizendo o seguinte: olha, não lutem, deixa se entregar, é a ordem de Deus, vai ter que acontecer, vai ter o cativeiro, vocês vão ficar mais tranquilos. Mas nós estamos vendo que estamos vivendo no Brasil hoje, alguém aí querendo se levantar quando alguém lá do norte, né? Está querendo dobrar a aposta. E o que acontece? É o que aconteceu com o rei Zedequias. Enquanto estava encerrado, então Jeremias agora é preso, ok? Recolhido e preso, Jeremias recebeu ordem de Deus para comprar um campo na sua aldeia natal de Anadote, local já controlado pelas forças da Babilônia. É a mesma coisa, hoje lá na Venezuela, você teria coragem de comprar algum terreno lá? Mas Deus fala assim: você vai lá, Jeremias, e compra. Montar uma igreja tal, onde ninguém daria valor, o terreno já foi conquistado pela Babilônia, mas Deus fez Jeremias fazer isso. Jeremias 32, do 6 ao 7, ainda deveria ter testemunha dessa compra. Aquele ato parecia ser absurdo, mas Jeremias fez como o Senhor o mandara. Também era para demonstrar que depois de algum tempo os judeus voltariam àquele lugar. Era aquilo que Deus estava dizendo: olha, isso é um ato profético. O povo judeu vai voltar e isso que você está fazendo vai ter valor. Aquilo que hoje ninguém está dando valor, vai ter valor. Então Jeremias assim o fez. Primeiro obedeça, depois pergunte. É a lição para mim e para você. Se Deus está falando alguma coisa para nós, apenas obedeça. Depois você venha perguntar. Ok? É isso que nós precisamos entender. Lembrando o seguinte: eu odeio estar preso pela cerca, vou pular. A lei de Deus. Espere, não é a cerca, é um muro de proteção, porque do outro lado tem um abismo. Quem obedece os mandamentos preserva a sua vida, mas quem despreza os seus caminhos morrerá. Provérbios 19, 16. Ainda sobre Jeremias capítulo 33, promessa de Deus para o povo. Jerusalém estava sitiada e o povo estava sendo dizimado por praga e fome. Havia esperança, essa profecia vai além do retorno de Judá, fala sobre o Messias que estabelecerá o seu reino sobre a terra. E este capítulo encerra a sessão conhecida como o Livro da Consolação, que apresenta a nova aliança. Jeremias 32, 2. E Jeremias, o profeta, se achava encerrado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá. Deus exorta a Jeremias a pedir em seu nome revelações ainda maiores. Ficava claro que Jerusalém iria cair, mas Deus vai curar a terra. Fica claro que o que nós estamos vivendo, a crise, a situação, vai acontecer, mas que Deus vai guardar o Brasil em nome de Jesus. Deus vai guardar a terra. Glória a Deus. Mas vamos passar, não tem jeito. Jeremias estava preso quando recebeu essa palavra. Jeremias 33, 3. Olha só, ele estava preso, irmãos. A palavra que nós sempre falamos: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O Jeremias estava na prisão. Eu não sei a prisão que você está. Eu não sei o problema que você está enfrentando. Mas essa mesma palavra, ela vale para mim e para você nos dias de hoje. Clama a mim. Haramacanto e shedere alamas. Haramacanto e shemehai churi alamas. Clama a mim e responder-te-ei.
Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então é tempo da igreja clamar. Nós, pastores, lideranças, eu tenho feito aqui na igreja, os irmãos aí é testemunha, todo culto, eu tenho colocado aqueles que podem de joelho, vão se ajoelhar e vão clamar pela nação. E nós temos feito, iniciamos o culto orando, dobrado os joelhos. E muitas vezes eu estou fazendo isso até no final do culto novamente. É tempo de orar, é tempo de clamar pela nossa nação, porque nós temos a chave. Nós temos a chave. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Jeremias estava preso, mas nós temos essa chave. No capítulo 34, predisse a sorte de Zedequias. Veio a palavra de Deus a Jeremias dizendo para ele ir até o rei de Zedequias e falasse para ele que Nabucodonosor iria tomar a cidade de Jerusalém e queimar. Zedequias seria preso. Agora eu pergunto, quem vai lá hoje, naquele que todo mundo está falando, e falar para ele, olha, você vai ser preso? Tem alguém, se Deus chegar e falar assim para nós, vai lá e fala? Nós temos irmãos hoje, lá em Brasília, amigos nossos, que estão com tornozeleiras, são 40 e poucos pastores, lá em Brasília, porque foram lá na frente do Congresso e oraram pelo Brasil. Hoje. Aí Deus fala para Jeremias, Jeremias vai lá e fala para o rei Zedequias, que Nabucodonosor vai vir, vai tomar a cidade, vai queimar, e ele vai ser preso. Se fosse você, Jeremias, você faria isso? Tem que obedecer. E o que diz a Bíblia? Deus usou Jeremias para dar o recado que Jerusalém seria queimada. Jeremias capítulo 34, 22. Eis que eu darei ordem, diz o Senhor, e os farei tornar a esta cidade, e pelejarão contra ela, e tomarão e a queimarão a fogo, e da cidade de Judá farei uma assolação, de sorte que ninguém habite nelas. Não vai ninguém habitar mais na cidade. Ainda no capítulo 35, a obediência dos recabitas é dada a Judá como exemplo. Quem já ouviu falar dos recabitas? Tem lá os recabitas. Quem são os recabitas? Olha que esse povo fazia parte de uma tribo nômade, aparentada com os queneus e com Jetro, sogro de Moisés. Seu ancestral Jonadab, 2 Coríntios 10, 15, 2 Reis 10, 15 ao 27, ordenara que não bebessem nenhum tipo de vinho, não habitassem em casas permanentes e não cultivassem a terra. Seria nômade. Então, o Jonadab passou isso e era passado isso de geração em geração. Olha, vocês não podem tomar vinho, vocês também não podem viver ali permanente numa casa, e vocês não cultivem a terra. Igual hoje, como é que nós temos aí? Os ciganos, mais ou menos isso. Pelo contrário, deviam viver como nômades, criando gado. Deus mandou Jeremias provar os recabitas. Deus falou, Jeremias, pois não, Senhor, vai lá naqueles recabitas, que receberam isso do ancestral Jonadab, e vai lá e prova para eles tomar vinho. Fala para eles, toma vinho. Vê se eles vão beber, porque você está falando. Então, voltando aqui, Deus mandou Jeremias provar os recabitas a fim de pôr em destaque sua fidelidade ao seu ancestral Jonadab, para assim constatar com a infidelidade da nação de Judá ao seu Deus. 35. A obediência dos recabitas é dada a Judá como exemplo. Então, a abstinência ao vinho era para evitar a imoralidade e a idolatria a Baal, que geralmente era envolvida de embriaguez e orgia. Então, Deus trabalhava com o povo para não se misturar com vinho por causa disso. O versículo 6 do capítulo 35, Jeremias fez conforme o Senhor ordenou, e os recabitas não beberam vinho. Pode tomar vinho, tal. Não, meu ancestral falou que eu não posso tomar vinho. Versículo 14, Deus então fez uma comparação mostrando que os recabitas haviam dado ouvido ao seu ancestral, e os judeus não faziam assim, eram desobedientes, ou seja, não ouvia Deus. Ouvia o ancestral Jonadab, mas não ouvia Deus. O versículo 17, por causa do pecado de Judá,
Deus traria todo o mal que havia dito. Já com os recabitas, por serem obedientes, não faltaria varão, ou seja, Deus não destruiria aquele povo. O povo que não estava realmente, mas Deus estava ali provando. 36, rolo de Jeremias é lido no templo. Esse incidente aconteceu em 605 a.C. Rei Jeoaquim, as profecias de Jeremias eram ditas oralmente, e o Senhor pediu que ele escrevesse tudo aquilo. Então Deus falava, né, vai lá, tal, e aí chegou um momento, Deus falou, escreve num livro. E como é que eu sei que Jeremias escreveu o livro? Porque nós temos o livro de Jeremias, ok? Então tem o livro de Jeremias, então a gente sabe que Deus, ele obedeceu a Deus. Jeremias então chamou a Baruque para escrever todas as profecias. Jeremias não podia entrar na casa do Senhor, e pediu a Baruque que ele fosse e lesse tudo ao povo, porque ele era um profeta, então ele não podia entrar lá. Depois fizeram o rei saber de tudo, e o rei pediu para que lesse para ele. Então vai lá Baruque, fala para o povo, alguém curioso ouviu o que Baruque estava falando, e aí falou para o rei, ó rei, está lá dando a palavra que Jeremias, Deus mandou, então traz aqui para mim, eu quero ouvir também. Jeremias 21, versículo 21, do capítulo 36. Jeude leu para o rei umas 3 ou 4 folhas, e o rei cortou o rolo, e jogou ao fogo, até que foi totalmente consumido. Aquilo que Jeremias escreveu, foi tudo queimado. Ele corta e joga no fogo. E o rei ainda pediu que prendesse a Baraque e Jeremias, mas o Senhor os havia escondido. Então agora o rei fala, prende a Baraque e Jeremias, Baruque e Jeremias. Mas Deus esconde. Assim como Deus escondeu Davi de Esaú, do rei de Saul. Então Deus também tem nos escondido, irmãos. Amém? Deus com certeza vai nos esconder, vai nos guardar. Assim como Elias, Deus guardou, protegeu lá de Acabe. Deus está dizendo, se nós buscarmos, se nós clamarmos nesse tempo que virá sobre o Brasil, Deus nos guardará, Deus guardará os seus fiéis. Estaremos escondidos debaixo das suas asas. Versículo 28, o Senhor mandou Jeremias ditar as profecias outra vez, e esse é o livro que conhecemos e estamos estudando. Então esse livro de Jeremias hoje, porque Deus fala, vai lá e escreve de novo. Vai lá, anota tudo, porque o primeiro foi destruído. Diferença de Josias pai, se humilhou, Jeoaquim filho, destruiu. Então quando Josias lê a palavra, ele se humilha, o pai. Mas o filho, Joaquim, quando ele também ouve a palavra de Deus, ele destrói. 2 Reis 22, do 1 e 11. Agora capítulo 37, Jeremias na prisão. Irmãos, olha só a situação de Jeremias. Quantas situações que ele vai enfrentando. Nabucodonosor havia colocado Zedequias para governar Jerusalém. Antes disso, o rei Joaquim tinha reinado por 3 meses, antes de ser deportado à Babilônia. Zedequias não era fiel a Deus, mas pediu a Jeremias para rogar por eles. Jeremias continuava dizendo que os caldeus iriam voltar. Os caldeus vão voltar. Não acabou ainda a sentença, Deus vai fazer o que ele falou. Versículo 13, prenderam Jeremias, porque ele falou a verdade. Como nós estamos vendo aí pessoas sendo presas nos dias de hoje, porque estão fazendo a coisa certa. E nós temos que orar por esses que estão sendo perseguidos nos dias de hoje, ok? Versículo 15, 16, bateram em Jeremias, o problema é que não é só prenderam, batem no profeta Jeremias. E o jogaram no cárcere por muitos dias. O rei Zedequias mandou soltar Jeremias e falou em segredo, tem palavra do Senhor para mim? É muito cara de pau, não é? O camarada prende, bate, aí quando solta, manda chamar Jeremias. Jeremias, tem alguma palavra de Deus para mim? Tem alguma palavra de Deus para mim? Jeremias disse, na mão do rei da Babilônia será entregue. Tem. Você vai ser entregue na mão do rei da Babilônia. Capítulo 38, Jeremias é lançado no calabouço, na cisterna. Jeremias dizia que o povo deveria aceitar e ir com os caldeus, e não lutar. Porque quem ficasse na cidade iria morrer ou de fome ou de peste.
E o povo não aceitava aquilo. Então agora é o povo. O povo, quando ele é solto, mesmo assim, né, diante da situação, ele é solto. Mas agora ele vai, e o povo questionando ele, e ele fala para o povo: olha, vocês têm que obedecer, né? Não adianta, senão vocês vão morrer de fome, de peste. Sabe o que o povo fez? Coloca Jeremias na onde? Numa cisterna. Versículo 6: então eles me pegaram e me puseram dentro do poço que havia no pátio da guarda, que era do príncipe Malquias. Eles me desceram com cordas, não havia água no poço, só lama, e eu me atolei na lama. Você está passando por luta? Está passando por prova? Olha Jeremias. Quanta coisa ele passou, irmãos. Olha só quanta prova ele enfrentou. Capítulo 38, Jeremias é lançado no poço de lama, na cisterna. Mas Ebed-Meleque, etíope, um eunuco, ao ficar sabendo, falou ao rei, e o rei pediu que tirasse ele de lá. Você vê que mesmo diante da situação, o rei mandou: tira ele de lá. Esse capítulo é muito triste, pois mostra que Jeremias sofria muito, sim ou não? Muito. Quando Jeremias foi solto, o rei Zedequias foi até ele em segredo e perguntou se tinha a palavra de Deus para ele novamente. E Jeremias disse que sim. E logo respondeu no versículo 17 e 18: se voluntariamente saíssem e fosse levado cativo, nada de mal aconteceria, mas se resolvesse ficar ou lutar, então seria pior. Irmãos, quando Deus quer fazer, Ele faz. Quando Deus quer trabalhar, é a questão daquilo que a gente começou aqui. Nós estamos na mão do oleiro. Ele vai fazer, Ele vai trabalhar. Mas a gente precisa entender que faz parte do processo. No capítulo 39, Nabucodonosor toma Jerusalém, só que livra Jeremias. Ai, graças a Deus, né? Então livra Jeremias. Começaram então a acontecer tudo aquilo que Jeremias havia profetizado. O Jeremias era um profeta de Deus mesmo. Tudo que ele falava se cumpria. E tem coisas que ele não viu se cumprindo, como nós vimos lá a respeito quando Herodes manda matar as crianças, ele não viu. Quando o povo de Israel também voltou do exílio, ele não viu. Ok? Então muitas profecias que Deus usou o profeta Jeremias se cumpriram, ele não viu. Mas ele era um grande profeta de Deus. Como eu disse, passou por 5 reis. Foi um homem de exemplo, mas muito perseguido. Versículos 6 e 7. Foram arrancados os olhos de Zedequias. Então, como realmente o profeta falou, e ele, por desobedecer, agora é arrancado os olhos do rei Zedequias. Versículo 8, Jerusalém foi destruída. Versículo 11, Nabucodonosor tinha ouvido falar de Jeremias. Como Jeremias profetizava dizendo que não era para lutar contra os babilônios, então houve uma proteção para Jeremias e ele pôde ficar. É igual estamos vendo lá nos Estados Unidos hoje, né? Uma proteção. Quase uma semelhança, mais ou menos, entendeu? Então Deus está agindo. Deus está cuidando. Não sei como Deus vai fazer no que nós estamos vivendo nos dias de hoje, mas sei que Ele vai fazer. E muitas vezes nesse fazer, vai doer. Vai doer em todos nós. Entendeu? Por isso que Deus falou: fala sobre Jeremias para o meu povo. Capítulo 50, 51, você vê que eu estou sendo bonzinho, tá? Já está no finalzinho, né? Lembra que é 52 capítulo? Profecia contra a Babilônia. Lá na frente, a Babilônia foi usada para levar o povo de Israel para a disciplina. Quantos anos ficou lá na Babilônia? 70 anos, era a disciplina de Deus. Só que no capítulo 50, 51, Jeremias diz o seguinte, versículo 13: Babilônia caiu em 539 a.C., sob o ataque do exército comandado por Ciro da Pérsia. O capítulo 52, interessante que no capítulo 50, Deus também dá para Jeremias o seguinte: olha, esse povo vai levar, mas lá na frente, depois de 70 anos, esse povo vai cair. Eu vou usar eles para disciplinar, mas também vou disciplinar eles. Eles vão ser abatidos, porque com o povo de Deus não se mexe. Nós somos uma menina dos olhos de Deus. Ou seja, não mexe naquilo que é de Deus, não toca. Aleluia. Capítulo 52, o cerco, tomada e destruição de Jerusalém.
O versículo 1 e 11 mostra Zedequias tentando fugir e os babilônios arrancaram os seus olhos. Versículo 13 e 14, a destruição. As 3 deportações para a Babilônia ocorreram em 597 a.C., 586 a.C. e 581 a.C. Quando se fala de número de judeus, são apenas homens, portanto, o número de exilados foi ainda muito maior. E para a gente ir para os finalmente, tirando proveito para os nossos dias, ok? Pode dizer que a missão de Jeremias fracassou em querer que seu povo retornasse à genuína aliança com Deus. Ele se tornou uma espécie de Moisés fracassado. Enquanto Moisés foi lá e libertou o povo de Israel e tal, Jeremias foi um Moisés fracassado. Por quê? Que viu seu povo perder suas instituições e as próprias terras. Se apresenta como um grande solitário. Então Jeremias, no capítulo 15, versículo 17, é um grande solitário, praticamente sozinho, seu ministério, incompreendido e perseguido até pelos membros da sua própria família, capítulo 12, versículo 6, 20, 10, 16, do 5 ao 9, nunca chegou a ser pai, ok? 16, do 1 ao 4, foi arrastado contra a sua vontade para o Egito, capítulo 43, versículos 6 e 7, nenhum vestígio restara da sua tumba. A gente não sabe aonde Jeremias morreu, onde foi sepultado, não sabemos. Pelo que nós vemos em 43, ali você vai ver que ele foi arrastado, ele vai para o Egito. Existem algumas tradições e lendas sobre a morte de Jeremias, suposições, mas nenhuma delas é confirmada pela Escritura. Uma tradição antiga sugere que ele foi apedrejado no Egito por judeus que não aceitavam suas profecias. Outra tradição encontrada na Talmud afirma que ele foi levado para a Babilônia e morreu lá, mas não especifica a causa da morte. Em resumo, a Bíblia não diz como Jeremias morreu, e as tradições sobre a sua morte são diversas e não confirmadas. Então Jeremias, por sua coragem, proclamou a mensagem impopular ao povo ímpio. É o que nós estamos fazendo hoje, A mensagem que nós pregamos é impopular, as pessoas não querem ouvir. Não é verdade? Realmente há muita resistência. E assim foi Jeremias. Compreendeu a urgência da mensagem de Deus, devotando-se de todo o coração à obra de Deus sem desistir. E eu creio que nós estamos aqui também sem desistir, sim ou não? Estamos lá, firme, buscando, clamando, levando a palavra, amém? Porque temos a certeza da colheita. Constatou que a palavra de Deus era um fogo nos seus ossos, e era exaltação e alegria de seu coração. Jeremias 29. Então eu sei que hoje tem fogo aí queimando. Aleluia, tem fogo no nosso coração, que não nos deixa parar, que nos faz a continuar, apesar das dificuldades, das lutas, dos problemas. É o Senhor que nos sustenta. Tenhamos sempre igual zelo pela palavra de Deus. Jeremias teve zelo pela palavra de Deus. Deus cumpriu todas as palavras que ele colocou na boca de Jeremias, e ele as viu se cumprindo diante dele. Muitas profecias, a maioria ele viu se cumprindo do jeito que ele foi falando. E eram profecias que não era muito boa de se cumprir. E para a gente encerrar, vamos ler todo mundo junto? Porque Deus é bom, nos deixa plantar o que quisermos. E porque Deus é justo, nós colhemos o que plantamos. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Pastor Osório. Ah, lá. Amém. Vou ler Jeremias aí para vocês. Olha aqui, ó. Isso que é palavra de conhecimento, com sabedoria, discernimento e estudo, para que você possa, ser fortalecido. E que bom, A palavra de Deus, ela é viva, eficaz e poderosa. Tem muita gente que faz blá blá blá, mas tem muita estrutura que faz diferença. Amém? Quem foi aí edificado? E o principal de tudo, um estudo teológico com uma mensagem extremamente contemporânea dentro da nossa realidade,
e carregada com a unção do Espírito Santo para colocar você no lugar de saber o seguinte: não se dobre, vale a pena ser um Jeremias nos dias de hoje. E com toda franqueza, está gravando isso aí hoje. Talvez nós aqui somos considerados assim, naquele ditado popular, café pequeno. Somos os pastorzinhos das igrejas pequenas. Mas não vamos nem falar, talvez somente aqui da cidade de Araçatuba, mas a nível Brasil. Quantos homens que têm o domínio da palavra, têm toda a sabedoria, têm a influência, têm o poder, têm o dinheiro, têm o povo, mas preferem se calar para não perder dinheiro, poder, fama, respeito, e não batem de frente. E nós estamos vivendo isso que o pastor disse. Dias em que parece que o juízo de Deus está vindo. Ontem eu falei na igreja sobre pais espirituais. E às vezes uma mulher, as mulheres antigas, elas por muitas vezes foram mãe e pai. Quantas irmãs cuidam dos seus filhos mais novos e se tornam como pais. E aí eu disse assim, olha, não tem nada a ver com essa ideologia que é imposta na nossa sociedade e cultura de hoje, aonde chegamos ao absurdo da pessoa ter o direito de escolher se ela coloca lá pai e mãe. Não, é genitor 1, genitor 2. Como se houvesse possibilidade de haver 2 genitores do mesmo sexo. Então, do meio da tua mensagem, a palavra, os reis induziram o povo à orgia. Hoje, o governo quer que as pessoas sejam menos comprometidas com a igreja, com a moral, com a família, porque quanto mais bagunçada é a sociedade, principalmente moralmente, mais fácil é de se governar. Diz os estudiosos do socialismo, do comunismo, quanto maior é o caos social, maior é o domínio do governo e o povo mais submisso. Quanto mais culto, quanto mais aculturado e mais dentro da questão do padrão social, mais equilibrado é o povo. Então, nós precisamos nos levantar como Jeremias. Ainda que os grandes lá a nível nacional, que tem o poder da mídia na mão, irmãos, como o pastor disse, muitos se recuam porque também não querem pagar o preço, não querem uma tornozeleira. Alguns pegaram uma tornozeleira por imaturidade, por falta de manha, mas outros realmente não querem mesmo, não querem pagar o preço. Então, que você se posicione. E só para encerrar aqui, em 2017 para 18, ou seja, já estão 6 anos atrás, 7 anos, 6 anos. Eu estou lá na minha casa, lá recebo uma intimação. Um homem que eu fui na delegacia 3 vezes para ser testemunha, né? E não, isso aqui pode falar. Não, E eu recebi uma intimação. Por quê? Porque em 2017, não foi agora, eu como presidente do Conselho de Pastores, usei de um adjetivo do qual é criminoso hoje. E que uma postagem feita por um outro pastor, onde eu só faço um comentário no Facebook, me posicionando contra a visão espiritual da igreja, contra essa ideologia de gênero. E aí eu recebo uma intimação da Secretaria Estadual eu não sei como é que é o nome que se dá, né? Mas tem uma Secretaria Estadual que fala a respeito de direitos das minorias, aonde eu estava colocando apenas um ponto de vista bíblico. E o que a gente faz? O que as pessoas fazem? Recua. Hoje, se você começar a postar nas suas redes sociais contra o governo atual, você pode ter certeza que eles estão te cerceando. Eles estão observando. Pagou tudo. Então, nós precisamos ainda encontrar Jeremias aqui. Vamos colocar de pé? Eu vou orar e aí o Daniel vai fazer nosso fechamento. Que essa palavra de hoje venha sabe, a despertar você. Sabe, a pregar, a falar a verdade. Irmãos, eu vou falar com palavras bonitas, está sendo gravado, mas hoje até, não somente sobre ideologia de gênero, mas
Eu não estou dizendo para alguém aqui que possa no nosso meio ter tido problema de casamento, ter perdido um casamento no meio do caminho, e você conhece o caráter da pessoa, por que perdeu. Eu tenho amigos que eu defendo até mesmo a dificuldade que eles viveram no casamento, e sei a dificuldade que é. Mas outros não, você sabe que tem pessoas que são mau caráter, que tem 2 mulheres, e hoje é o contrário, mulher que tem 2 homens. E que hoje, talvez até temos dificuldade, Daniel, de falar expressamente contra o adultério. Não estou falando de alguém que teve um percalço ruim e teve um casamento destruído, e Deus sabe todas as coisas, mas mau caráteres, na área financeira, na área... Então, nós precisamos assim entender o seguinte: Deus não quer que você apenas seja um grande pastor, mas que você seja um Jeremias. E Jeremias não tinha uma grande igreja, não tinha uma grande liderança, ao contrário, pagou um preço muito caro pela sua integridade. Então, em nome de Jesus, vamos ser franco. Hoje, no nosso meio gospel, está cheio de profetas Balaão. Qual que é o valor que você está me pagando? Qual que é o valor que você está me pagando? Mas já pensou? Alguém chamar você lá no congresso? Tem palavra de Deus para mim? Tem, que você vai morrer. Tem, que você vai... Amém? Pai, nos desperta mesmo, Pai. Eu sei que é difícil, Pai. Eu sei que é comprometedor. Eu sei que é, oh Deus, até mesmo pensamos na família, nos filhos. Pensamos, oh Deus, que talvez algo que aconteça de ruim conosco venha prejudicar a nossa casa. Tudo isso pensamos, Pai. Mas como o teu servo disse aqui, ó Pai amado, o Senhor nunca nos desamparou e não será agora, Pai. A igreja é do Senhor, ó Deus, os planos, os propósitos são do Senhor, Pai. As dispensações e as eras, ó Pai amado, estão debaixo da tua vontade, do teu querer, Senhor. Ah, Senhor, então, Pai, Deus, cuida de cada pastor aqui, de cada pastora, de cada líder, Pai. Senhor, alcança os pastores dessa cidade, alcança cada líder, ó Deus, Pai. Ainda que, ó Deus, alguns tenham grandes rebanhos, Pai. Ó Deus, alguns apenas pastoreiam ali uma meia dúzia, não importa, Senhor. Todos são, ó Pai, Jeremias do Senhor, Pai. Para que, ó Deus, sejam guardados e protegidos de toda a peste, de toda a praga, de toda a mão de Faraó. Ó Deus, de todo o reinado do Egito, Senhor. Mas, ó Deus, que, ó Pai, não importa o que acontecer, nós estejamos no centro da tua vontade. Possamos estar fazendo o teu querer, cumprindo o propósito que o Senhor depositou sobre nós, Pai. Assim nós oramos por cada pastor, por cada pastora, por cada líder, pela casa, pelos filhos, pelas esposas, Pai, guardando a nossa casa, Senhor Deus, a nossa igreja, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Oramos pelo Brasil, Pai, como eu falei esses dias, Senhor, oramos para que, ó Pai amado, o presidente Luiz seja, Senhor Deus, ó Pai, ó Deus, ó Senhor, confrontado por Jeremias, para que ele se arrependa e se converta, Senhor. Que, ó Deus, ó Pai amado, este judiciário, ó Deus, venha ser desmantelado, Senhor, ó Deus, por uma força, ó Pai amado, maior, Senhor. Desperta os nossos senadores, os nossos governantes, os nossos, ó Deus, deputados federais, Senhor. Pai, coloca coragem naqueles homens, coloca, Senhor Deus, ó Pai amado, Senhor, ó Deus, ousadia, e que em nome de Jesus o mal não prevaleça. Mas, ó Pai, que bom saber que esses homens se renderam aos teus pés, como foi, ó Deus, o rei da Babilônia, Pai. Então assim nós oramos pelo Brasil, declaramos salvação sobre esta terra, declaramos libertação sobre o Brasil, declaramos, ó Deus, ó Pai amado, um tempo, ó Deus, de vida para esta terra. Senhor, protege, cuida do nosso país. Nós entregamos o Brasil nas tuas mãos, em nome de Jesus. E todos digam amém. Amém? Dá um aplauso para o Senhor. Glória a Deus. Nós vamos adorar a Deus. Mas antes de nós estarmos adorando, eu vou... Amém. Eu estava conversando com o pastor Adenilson. Ele perguntou: o que você pregou ontem? E ontem foi o Dia dos Pais. E eu quero aproveitar para parabenizar a todos os pais, em nome de Jesus. Mas uma das palavras que o Senhor colocou no nosso coração é que nós, como pais e mães também, precisamos proteger a nossa família espiritualmente.
Nós precisamos orar pela nossa casa, ensinar os nossos filhos. Precisamos deixar um legado de homens de Deus. E eu falei sobre Noé e a sua família na arca. E a nossa família, ela precisa estar na arca conosco. Estamos vivendo dias difíceis, como foi falado aqui, você ter presenciado. Mas que nós, como pais, como homens de Deus, não venhamos nos corromper. Que nós possamos ouvir a voz de Deus, ouvir os conselhos de Deus e trazer juntamente a nossa família. E eu dizia aos irmãos que eu ainda estou na arca do meu avô, eu ainda estou na arca do meu pai, e eu estou conduzindo a minha família nesta mesma arca. Amém? E é este o legado que nós precisamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos. Hoje eu já sou vovô, né? Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? E vamos proteger. Uma da palavra que eu falei muito para a igreja ontem. Proteja a sua casa espiritualmente. Ore pela sua família. Ensine a sua família. Clame pela sua família. E eles jamais sairão da arca. Em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Vamos adorar a Deus. Dá para... Vamos fazer o nosso... Vamos adorar a Deus. Deus abençoe o pastor Claudenir por esta palavra tão poderosa em nome de Jesus. Nós estamos no Café dos Pastores aqui de Araçatuba, com esses homens e mulheres de Deus, amém? Pode vir aqui um pouquinho mais para frente. Aleluias. Aleluias. Deus abençoe os irmãos que estão conosco também aí, né? Ao vivo, glória a Deus. Pode vir mais para cá, ó. Amém? Aleluias. Vamos fazer um círculo bonito aqui. Mostra aí, pastor Claudenir, esse círculo bonito aqui, ó. Desses pastores. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus com o nosso hino, não a Deus maior. Amém? Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Declare mais uma vez que não há Deus maior. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Declare o que Ele criou. Criou o céu, criou a terra. Criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu.
Amém? Feche seus olhos, vamos orar para terminar. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez nós queremos te agradecer, ó Deus, por essa rica e abençoada manhã que estivemos na tua presença, Pai. Aprendemos mais, ó Pai, com a tua palavra, para sermos obedientes, Senhor. Para, Senhor, fazermos aquilo tudo que o Senhor ordenar sobre as nossas vidas, sobre o nosso ministério, Pai. Para que nós podemos não ser covardes, mas nós possamos ser valentes, ó Pai, para entregarmos o teu recado, ó Pai. Pai amado, Deus poderoso, leva-nos em paz para a nossa casa, Pai. Abençoa, Senhor, os nossos lares, as nossas igrejas. Pai, abençoa, Senhor, cada um que está aqui, Senhor. E nós queremos te agradecer mais uma vez pela essa unidade. Nós queremos agradecer por essa amizade entre esses pastores aqui. Pai amado, Deus poderoso, nós queremos te agradecer mais uma vez por tudo, hoje e para todo sempre. Amém? Amém. Amém.